pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast da Protege, o Procast. Para quem não me conhece, eu sou a Paula, aqui do meu lado o Luca. Tudo bem, Luca? Tudo ótimo, Paulo, e você? Tudo certo. Olha, é uma temporada cheia de novidades. Você que não conhece tudo que a Protege faz, essa é a temporada para você entender a gama de negócios que a Protege atua. Não diferente disso, hoje a gente vai falar dos bastidores da aviação, mas o que a Protege tem a ver com a aviação? A gente vai ficar sabendo disso. Além disso, mais uma novidade nesse episódio. A gente vai ter 3 participantes. Então, a gente vai ter uma troquinha aqui no meio do episódio. Vocês não vão reparar, mas é muito assunto para a gente falar. Então, para vocês conhecerem agora, a Protege tem uma empresa no setor aeroportuário, que é a Proair. Eu não vou falar, eu vou deixar eles falarem. Eu estou aqui com o Edson, gerente de operações da Proair. Tudo bem, Edson? Olá, Paula. Tudo bem, você? Tudo Luca, bom, tudo bem? seja bem-vindo. E o Augusto, que é o gerente comercial da Proair. Tudo bem, Augusto? Tudo bem, Paula? Luca, Edson. Sejam muito bem-vindos, viu? A gente está muito feliz com essa história da Proair, né? A Proair é uma empresa que não tem tanto tempo assim de existência, né? Mas é tão presente na vida das pessoas que frequentam aqui o aeroporto. Aliás, Edson, eu queria perguntar para você, contar para todo mundo que está nos acompanhando aqui um pouco dessa história da Proair. O que é a Proair? Quem é a Proair? Vamos lá. Bom, a Proair iniciou em 92, né? Fez agora recente 32 anos, em março. Aliás, vai fazer no dia 23 de março, 32 anos. Então já fez. Já fez. É isso. Já fez. Eu estou me confundindo aqui com... Ainda, a gente vai entrar em 23 de abril, né? Março já passou. Então, sim, completa os 32 anos. Inicialmente, atendi alguns serviços com a Infraero, uma demanda mais voltada para a segurança. E logo depois começou com movimentação de cargas e foi ganhando corpo ao longo dos anos. Hoje a gente já tem uma gama de serviços bem abrangente e opera em 14 aeroportos. Olha, você vê que coisa curiosa, Paula? Quando eu fiz a abertura para fazer a pergunta para o Edson, eu falei, olha, não é uma empresa de tanto tempo, porque eu estou na Protege já há décadas, né? Mas eu tinha a Proair com menos tempo. Olha só, eu mesmo que estou nessa atmosfera, nesse ecossistema. Ela está ali junto com a Provig, que é a Escola de Vigilantes, 32 anos de existência já. É bastante tempo. Anos. Olha, o tempo passa rápido, né, Luca? Que bacana. Eu estive lá recentemente. Quanto tempo faz que eu estive lá? Faz uns 6 meses? Não, 6, faz 7 mais. meses. Foi mais. Meados, acho que agosto do ano passado. Por aí. Foi muito bacana ter contato com esse nosso público, né? Com essa nossa gente que trabalha aí em todos os setores. Aliás, podia até descrever um pouquinho todas as atividades que a gente faz lá. O que a gente faz nos aeroportos, né? Bom, a Proair é uma empresa de serviços auxiliares, aí constituída conforme o CBA, né, o Código Brasileiro da Aeronáutica. A gente faz serviços de atendimento ao passageiro. Tudo aquilo que a companhia faz, no caso como orgânico, como serviço dela, ela repassa e tem a Proair e outras empresas no segmento que faz a intermediação. Então, parte de carregamento, descarregamento das aeronaves, a parte de segurança, canal de inspeção, quando o passageiro vai embarcar e passa ali no sistema de raio-x de inspeção de bagagem. Então, pode, em alguns aeroportos, ter um funcionário da Proair fazendo atendimento. Check-in das companhias aéreas, parte de processamento de bagagens, movimentação de cargas, paletização, limpeza da aeronave. Então, é basicamente esses os serviços que a gente atua no dia a dia. No raio-x, a gente nota também que... Em algumas localidades, sim, pode ter operação da Proair. As pessoas acham que é simplesmente entrar no avião e deixar a bagagem, passar no raio-x, entrar no avião e ir embora. Mas não é isso, né, Augusto? Não, tem bastante gente envolvida por trás. O que acontece? É para um avião sair e decolar e pousar? Como é que funciona ali todo o processo? Falando de Proair, primeiro inicia a tratativa comercial. Tá? Alguém da matriz dessa companhia aérea, geralmente estrangeira. Nosso público, o maior público hoje em dia são empresas estrangeiras, que vêm apenas com o avião e tripulação. O pessoal de terra todo é terceirizado. Um exemplo disso é uma empresa que faz 2 voos por semana no aeroporto de Guarulhos. Não vale a pena contratar pessoal orgânico e nem comprar uma gama enorme de equipamentos que são bem valorados. Então, esse serviço acaba sendo terceirizado por esse motivo, por custo financeiro. E para um voo poder chegar e partir de um determinado aeroporto, uma companhia aérea precisa de pessoal de terra para poder atender.
seja na chegada da aeronave, com o pessoal para fazer o descarregamento da aeronave, retirar a bagagem de dentro do avião, colocar nas esteiras e deixar à disposição do passageiro. Ou a pessoa para acompanhar um passageiro que desembarca desde a porta do avião até o momento que ele passa na alfândega, a Polícia Federal faz imigração e passa pela Receita Federal e apanha sua bagagem já liberada para poder sair pela porta fora. Além disso, nós fazemos também a parte de saída do voo, que inclui o peso e balanceamento da aeronave, que é uma coisa que as pessoas não têm dimensão da importância que é, a responsabilidade que é de apenas um agente que, através de um sistema eletrônico, ele calcula o peso das bagagens, do combustível e dos passageiros, de forma que a aeronave fique balanceada. Isso para ajudar no pouso e decolagem com segurança. Olha, é uma coisa que a maioria das pessoas não tem noção de um serviço tão... Não é simples, é um serviço importante que uma pessoa faz. Certo que através de um sistema eletrônico e certo que em contato com a matriz da companhia aérea, onde sempre há alguém monitorando esse balanceamento. Fazemos o check-in, que é atender o passageiro na chegada ao aeroporto, onde entrega seu passaporte, emitimos etiqueta de bagagem, um cartão de embarque e direcionamos para o portão. E lá no portão, o próprio sistema de embarque da aeronave, que existe uma inspeção de segurança para saber se aquele passageiro realmente é passageiro daquele voo, que isso é importantíssimo. Já pensou você, por um engano, uma companhia aérea com duas aeronaves parecidas, em dois portões, um ao lado do outro, e você entra no avião errado, um vai para Nova York, o outro vai para a China? Eu queria estar nesse voo errado, né? No caso, indo para algum lugar do Brasil e ir para Nova York, por exemplo. Já pensou? É um risco grande. Nós temos voos que vêm um cliente nosso vem de Istambul e daqui ele segue para Buenos Aires. Já pensou se ele fica a bordo do avião dormindo e não desce aqui em São Paulo e continua até Buenos Aires? Nossa. Ou pior, esse avião na volta vindo de Buenos Aires para em São Paulo e segue para Istambul. Ele deveria descer em São Paulo e acorda em Istambul? Então existe uma checagem e isso faz parte do serviço de atendimento a passageiros, que inclui também... Agregado a esse serviço, nós temos a segurança própria do voo, porque uma aeronave, para sair, ela tem que estar segura. Segura que eu digo é segura de segurança operacional, onde todos os envolvidos na operação estejam seguros, com a sua segurança física, e a segurança contra atos de interferência ilícita, que aí sim é o DNA da Protege, a segurança. Então é feita a inspeção das bagagens, é feita a inspeção dos passageiros através do equipamento de raio-x ou do pórtico detector de metais, ali no embarque. E, de novo, essa checagem de documentação na porta do avião, para garantir uma viagem segura e confortável. Seguimos também, né, Edson, com o pessoal da limpeza, que também é importante. Deixa a aeronave limpa, né? Deixa a aeronave Você sabe limpa. que tem um equipamento que eu aprendi o nome e depois que eu entrei na Protege, que é o pushback. Até eu conhecer o pushback, eu achei que avião dava ré, mas não dá, né, Edson? Não dá. O avião não dá ré. O pushback ele empurra, né? Ele até sai por meios próprios, a depender da aeronave e do posicionamento no pátio. Mas na grande maioria precisa sim do equipamento chamado pushback para movimentar a aeronave. Você viu, Luca? Você sabe que uma vez eu fui fazer uma viagem, porque eu estava com um horário bem apertado, e eu me lembro que eu fiquei tão feliz quando o comandante falou assim, olha, depois que decolou, o nosso tempo de viagem é 35 minutos. Normalmente o Rio é um pouco mais, né? 45, 50. E eu fiquei, nossa, isso vai ser sensacional. Só que na hora que pousou, por algum motivo, ele passou um pouquinho do finger ali. E aí, lembrei do que vocês falaram agora, o avião não dá ré, né? Não. Teve que conectar o treco lá para poder trazer o avião de volta. Chegar para posicionar. Minha margem de segurança foi embora, mas deu certo. Até né? direcionar a aeronave, né? Tem equipe que direciona para entrar no slot certo, né? Vocês sabem que eu tenho um orgulho grande de fazer essa relação do meio da aviação com a Protege da segurança, né? A aviação é o segundo meio de transporte mais seguro do mundo, né? Perdendo só para o elevador, Paulo. Caramba! E por quê? Porque eles levam a segurança muito a sério. Né? Eu tenho falado isso, inclusive, em outros fóruns, né? Estimulando as empresas a pensar a segurança como algo de qualidade de vida, porque e não como uma prioridade que a gente dá atenção hoje e não dá amanhã, mas como um valor, né? A segurança na aviação é algo muito importante. Por isso, acho que esse casamento da Protege, que tem na segurança o seu valor, junto com esse ambiente aeronáutico, né, que leva a segurança muito a sério, é uma parceria de vitória, não é verdade?
E você falou algo interessante, da segurança. Nós estamos num processo de buscar sistematizar alguns processos. E aí já foram algumas empresas de mercado fora e vai nos visitar e sempre, por que vocês têm tanta redundância? E não entende que é justamente para garantir a segurança. Depois que a aeronave decola, a gente não tem margem nenhuma de reverter. Então, assim, nós temos sim alguns processos que é para garantir que quando ela decolou, de fato esteja segura. Qual que é a ordem desse processo? Tem, assim, quando a gente vai decolar, a gente vê que entrou no avião, tem coisas acontecendo ainda, né? Como que é qual que é a ordem aí dos fatores antes do avião partir? Na realidade, começa bem antes do avião chegar, né? Como o Augusto mencionou, a gente tem, grande maioria dos nossos clientes são companhias que fazem voos de longa distância. Então, o voo que vai chegar hoje às 16, a gente já tem equipe nesse momento trabalhando no voo. Desde a preparação da carga, a inspeção da carga, a paletização da carga. Quando a aeronave chega, a gente tem ali um tempo muito limitado para fazer a limpeza da aeronave, fazer o desembarque e o reembarque da aeronave. Então, todos os processos, a gente costuma dizer que desde a compra da passagem pelo passageiro já começa o trabalho, né, de planejamento do voo. O que vai ter de quantos passageiros vão embarcar, o que vai ter de comida disponível para aqueles passageiros. 30, 40, 50. Então, o planejamento do voo ele começa bem antes, de fato, do voo em si. E tem uma meta de tempo quando o avião chega, do avião chegar até a bagagem estar disponível lá na esteira, né? Existe essa meta. Temos alguns tempos de bagagem, né? Tudo cronometrado. Diferencia de companhia para companhia, mas nós temos ali um tempo, e aí como exemplo, pode ter uma variação, a gente tem 15 minutos para pôr a primeira bagagem na esteira e 45 minutos para pôr a última. Pode ter uma variaçãozinha para menos, para mais, depende também do posicionamento da aeronave no pátio. Tem alguns aeroportos que o tempo é até menor, que a aeronave já para um pouco mais próximo da esteira de bagagem. Ah, olha que interessante, não sabia disso. Nós temos até mais curtos. Por exemplo, quando uma aeronave ela faz a parada na faixa, tá, sem avançar a faixa, existe um tempo, de acordo com o nosso contrato de serviço com a companhia aérea, de que os equipamentos estejam posicionados e prontos para abrir a porta da aeronave. São o quê? 2 minutos? 3 no máximo? Então existe um tempo bem curto de quando a aeronave realmente faz a parada até que a gente inicie o serviço de fato. Então, isso daí é porque existe o que vocês chamam de turnaround, né? Que aquele avião vai para outro destino, ou é um procedimento de segurança do aeroporto? Como que é isso? É um procedimento de performance. Performance da companhia aérea. Existem, no nosso acordo de nível de serviço, existem algumas que estipulam 2 minutos, como pode ter até 3 ou 4. Mas é o tempo necessário para que os equipamentos sejam, por exemplo, uma aeronave ela chega climatizada. Tá? Então, num dia de calor no Rio de Janeiro pela manhã, onde já tem 30, 35 graus, no que abre a porta vai ficar super quente lá dentro. E demora, uma aeronave de 400 passageiros demora um tempo para desembarcar, não é tão rápido. E quando ela abre as portas, a climatização vai embora. Então existe um equipamento de energia elétrica, porque o avião encostou, desliga-se o motor, porque o combustível aeronáutico é muito caro, ele fica ligado numa fonte de energia de terra, que nós alugamos esse equipamento para a companhia aérea, e também numa fonte de ar-condicionado. Tá? Então ela fica operando com os equipamentos de solo. Desliga os sistemas, ela fica com o sistema, mas só numa quantidade mínima de gasto possível. Tá? E o resto todo é feito com equipamentos de solo e que a ProAir disponibiliza para as companhias aéreas. Então esse tempo de 2 a 3 minutos é para que quando se abra a porta, os equipamentos já estejam posicionados e prontos a funcionar. E o treinamento da nossa gente para poder... Porque essa questão de olhar o passaporte, olhar a passagem e também ali, eventualmente, no raio-x, é uma coisa que exige um treinamento. Como é que é isso? Sim. Nós temos alguns treinamentos que são regulamentados, e aí desde a OASI, né, que é um organismo internacional, fala da aviação mundial, até as regulamentações locais, que no nosso caso aqui no Brasil, a ANAC faz essa regulamentação. Então, tem treinamentos específicos para cada função ou para cada atividade, e aí há outras coisas que complementam. Por exemplo, você citou a parte de documentação. Um contato muito importante que a gente tem nessa parte de documentação são com os consulados de cada país. Visto, o que é aceitável ou não,
qual tipo de passaporte eles emitem, até o tipo de papel do passaporte é algo interessante para a gente em termos de treinamento, que a gente consegue identificar se é um passaporte falsificado, se é um visto adulterado. Então, tem alguns treinamentos, sim, muito importantes para a nossa atividade. Isso pega no momento do check-in, né? No caso de voos internacionais, que é onde vocês atendem. Sim, é o primeiro contato do passageiro. A primeira barreira de segurança é o check-in, né? A gente tem outras barreiras de segurança ao longo do trajeto e que muitas vezes o passageiro nem percebe. Mas desde a apresentação né? dele na calçada do aeroporto já existe algumas barreiras de segurança implementadas. A gente acompanhou aí o drama de 2 brasileiras que tiveram um incidente de bagagens violadas e passaram uma situação bastante difícil lá na Alemanha. O que foi feito aí para poder talvez diminuir essa incidência? Bom, de nossa parte, falando especificamente da Proair, a gente reforça a conscientização e o treinamento das equipes. Mas o governo e os aeroportos também tomaram algumas precauções. Aumentou segurança, tem inclusive neste momento, em alguns aeroportos, a força aeronáutica dando apoio dentro dos aeroportos, nas áreas restritas dos aeroportos. E nós temos que acompanhar não só como a nossa responsabilidade, né? A gente tem que conscientizar a todos o nosso papel na aviação. Então, é o que a gente trabalha aí no dia a dia para aperfeiçoar. E aí, quando você falou que tem várias barreiras de segurança, né? Não sei se pode falar, mas qual é o procedimento se alguém chegou lá no check-in e passaporte me parece falso? Vamos falar assim, né? Existe um procedimento para isso? Existe. No geral, vou te dizer qual seria o final e não as etapas. A gente, de maneira discreta, obviamente, aciona os órgãos de segurança pública do aeroporto. Mas, especificamente, a grande maioria dos aeroportos, Polícia Federal. E aí ela que toma as tratativas. Eu vou contar uma história. Quais são, antes, Paulinha, me permite, até para poder pegar o gancho, quais são as irregularidades mais comuns? É documentação, mas também deve ter muita coisa com relação a levar coisas que não se pode levar dentro das bagagens, não é isso? Tem. É comum nos aeroportos, assim, depois que você passa no raio-x, geralmente tem uma caixinha de descarte. É comum você olhar, você vê canivetes, tesouras. Quem nunca deixou um negócio lá? Sim. Então, tem alguns itens que você não pode levar a bordo da cabine da aeronave porque oferece risco à segurança dos passageiros e da tripulação. E na bagagem despachada? Na bagagem despachada, por exemplo, uma tesoura não é ofensiva. O passageiro não vai ter contato com a bagagem. Aí mais a restrição é para explosivos, armas, alguma coisa desse caminho. Depois que passa ali você despachou sua bagagem, essa bagagem ela vai na esteira para a parte interna do aeroporto e aí tem uma inspeção. Falando de voos internacionais, sim. Aqui no Brasil, 100% das bagagens ela é inspecionada. Sim. O voo nacional, o voo doméstico, ele ainda não é. Mas isso vai mudar já. Acho que daqui mais 3 meses, né? Já tem um processo de alguns aeroportos. Existe uma regulamentação da ANAC. E aí tem um tempo também de adaptação. Já teve um tempo, Essa inspeção, ela é raio-x ou é raio-x. Raio-x. Sim. Comumente... Existem outras maneiras de inspeção, tá? Mas falando de um modo geral, aqui no Brasil se usa comumente o raio-x. Eu vou falar a história que eu ia contar, fugindo um pouco do tema, a gente está falando de check-in. E eu posso falar porque já tem uns mais de 20 anos. Meu irmão, ele é muito brincalhão. Né? Ele adora fazer brincadeirinha fora de hora. Ele resolveu fazer uma brincadeira fora de hora no check-in do aeroporto nos Estados Unidos. Acho que foi dia 1º ou 2 de janeiro de 2000, que estavam os olhos em cima dos ataques terroristas e tal. Antes de acontecer 11 de setembro, né? Mas tinha uma iminência ali de um ataque terrorista. E na época estava eu e mais uma pessoa e meu irmão resolveu brincar, falar, tá vendo aquele ali? É terrorista. Me dando risada. E a pessoa do check-in, por isso que eu falei, se tem um procedimento, ela pegou o telefone na hora e chamou a polícia. Mas a polícia acabou com o meu irmão, né? Deu uma lavada nele, que ele nunca mais fez nenhum tipo de brincadeira. Mas todo engraçadinho e numa situação dessa, o atendente lá
levou tudo a sério, fez o procedimento. Mas é um país em guerra. Exato. Então, assim, a gente ficou na blacklist daquela companhia aérea por 2 anos, foi sério. Agora eu vou contar uma brincadeirinha. história para vocês real que aconteceu comigo. Eu queria que vocês me traduzissem qual foi o mecanismo pelo qual isso de fato aconteceu. A minha filha estudou na França durante 2 anos e quando terminou o curso tinha uma carga emocional muito grande com os amigos que lá conquistou e etc. tal. E ela estava voltando para o Brasil e eu, como pai, achei que era o caso de eu ir lá para trazê-la de volta, sabe? Foi uma viagem que eu fui numa quinta-feira à noite para voltar no domingo. Fui daqui para a França para fazer isso daí. E eu perguntei para ela, falei, eu só ia participar da despedida na faculdade, né, que ela fez uma graduação lá, e também da festinha com os amigos que iam se despedir. E aí eu falei, você comprou alguma coisa aí? Falei, pai, eu peguei alguma coisa, então quer que eu leve uma mala para você trazer? Ou só as suas malas são suficientes? Falei, pai, se trouxer alguma mala, vai me ajudar a trazer alguma coisa. Como eu ia ficar só 2 dias, eu levei só um necessaire, um pijaminha, uma troca de roupa e pus nessa mala grande. Uma mala grande com nada. Despachei a mala e fui com uma mochilinha, que eu sempre carrego uma mochilinha pequena para levar um livro para ler no caminho. Quando eu cheguei lá no aeroporto Charles de Gaulle, já tinha policiais me esperando na porta do avião. Caramba. E aí, quando eu estava saindo, Mr. Luca, eu falei, pois não, o senhor pode nos acompanhar? E aí já fui escoltado saindo ali para não causar tumulto, né? Já me levaram. E aí, quando eu saí um pouquinho ali da parte do avião, lá ainda dentro da área do aeroporto, eles, para onde o senhor está indo? Começaram a fazer perguntas para mim, sabe? Aí eu expliquei, falei, olha, eu estou vindo para cá para buscar minha filha, contei isso, né? Mas eu tenho comigo que ter despachado uma mala vazia, uma mala grande, sem peso nenhum, e ter uma estada tão curta, né? Vai na quinta e volta no domingo, despertou ou ativou algum mecanismo de segurança. Faz sentido isso? Perfil de quem viaja sem nada é porque quem faz uma viagem internacional não levando roupas para ficar. É normal alguém para os Estados Unidos vai para Miami para comprar tudo lá. Sim. É normal das pessoas irem, mas talvez para Paris não seja. Até porque lá não é tão barato como Miami para se comprar roupa. Então é perfil. Olha que interessante. Então tem agentes ali olhando isso, né? Tem, é o que eu falei desde a calçada. calçada. Desde quando você entra na rodovia do aeroporto já há acompanhamento, né? Não é muito diferente das forças de segurança pública que a gente tem na cidade. Você perguntou e aí ficou uma curiosidade. Abriu a sua bagagem? Abriu minha bagagem. Abriu. Neste caso aí, quando você faz a inspeção da bagagem e não consegue identificar com certeza todos os itens da bagagem, a orientação é para chamar o passageiro e abrir a bagagem. Não necessariamente suspeita do passageiro, mas o operador ele tem que ter 100% de certeza de todo o conteúdo da bagagem. A minha percepção foi clara nesse sentido, né? Eu quis confirmar com vocês, mas eu obviamente causei uma estranheza, saí do padrão, né? E ao sair do padrão, não criaram um obstáculo para o meu embarque, mas deixaram um aviso lá de algo a ser verificado, né? E de fato, como eu tinha também todas as respostas, eu expliquei a escola que a minha filha estava estudando, é uma escola muito famosa, isso também deixou, enfim, acabou o problema, mas me causou uma surpresa, assim, né? E eu particularmente, no fundo, gostei que isso aconteceu, porque a aviação tem que ser um esquema seguro, né? Segurança a sensação ali, né? de segurança, não é? Exatamente. A gente não tem noção, quando a gente fala, né, passageiros que só vão e vêm, não estão ali na operação, a gente não tem noção o quão ligado está a segurança com a aviação, né? E aí, por isso também que tem o DNA aí da Protege. Então, é o nosso DNA indo para a aviação. O Coronel tocou em algo muito importante e às vezes os passageiros não têm noção da importância de se submeter aos procedimentos de segurança. E aí não é para a segurança apenas dele, né? É de todos. Às vezes você vê o passageiro reclamando, gritando na fila, por que não parou ele?
E muitas das vezes não é maldade. Existe uma questão de aleatoriedade, você tem um processo aleatório, existe a questão da suspeita, em alguns casos, mas o ponto principal, e aí quando ele parou e você forneceu todas as informações que tinha, não foi só você que ganhou, todos os passageiros daquele voo ganham com isso. Né? Você se submete a um processo e aí passa a confiança, passa a credibilidade para os demais. Porque eles olharam provavelmente isso no raio-x, né? Na inspeção de bagagem. Tem uma mala Uma mala vazia, aqui. claro. Quem é o dono dessa mala? né? É. Nossa, um case bem interessante. Foi interessante isso daí. Aí ele olha, pode ser que tinha, o operador não conseguiu identificar, tinha algo oculto na estrutura da bagagem. Ah, pode ser também, Então, né? é algo comum. Então, você chama o passageiro para tirar dúvidas. E aí, como o passageiro se apresenta, como ele responde, como ele se porta, você poderia, como aconteceu, liberar ou poderia descarregar outras bagagens do voo numa suspeita um pouco mais aprofundada. Você ia falar alguma coisa? Isso, Edson, e de pedir para o próprio passageiro abrir a sua mala, para que será que é? Será que é para caracterizar um flagrante se tiver alguma coisa errada? Com certeza é. Você né? associa a bagagem ao passageiro, né? Aí não tem como dizer, não é minha, não conheço, né? Isso aí. E os clientes têm alguma requisição? Existem particularidades ou é meio padrão mesmo o que as companhias aéreas pedem? É padrão, né? É uma coisa meio que... tem que seguir uma legislação, tem todo um processo a ser seguido para colocar o avião no céu, né? Sim, são requerimentos e são regras adotadas internacionalmente. Então, mesmo as empresas domésticas, elas seguem esses regulamentos. Os regulamentos da agência brasileira, que é a ANAC, são baseados também nos tratados que o próprio governo brasileiro assinou com a ONU. E aí sim, o Edson mencionou anteriormente a OASI, que é o braço da ONU ligado à aviação civil. Então, o Brasil, como é signatário da ONU, ele também segue esses regulamentos. Pode haver uma diferença para adequar ao público brasileiro, mas são parâmetros exigidos internacionalmente. Você estava falando de balanceamento da aeronave, eu lembrei que recentemente também eu viajei e teve que ter uma ordem de desembarque. E nisso eu nunca tinha passado por isso. E eles até justificaram, para o balanceamento adequado da aeronave, primeiro vai desembarcar tal parte do avião. Ups, bati aqui. Depois vai desembarcar outra parte. E eu nunca tinha pensado que tem alguém por trás fazendo isso, né? Então, eu acho que o papel da segurança também é você fazer tudo acontecer sem que seja percebido, né? Na aviação existem dois termos, tá? Em inglês. Em português, eles significam a mesma coisa que segurança. Então, existe o security, que é segurança patrimonial, dizendo assim, ou contra atos de interferência ilícita, e o safety, que é a segurança operacional ou a segurança do indivíduo. Por exemplo, ele usar um EPI ou ele tomar cuidado na sua atividade. Então, são dois os pilares mais importantes da aviação, são safety e security. E isso a aviação é cheia e isso a ProAir tem excelência, né, Edson? Buscamos sempre a excelência. Você citou o desembarque. É muito comum também ver essa informação quando você tem o embarque, né? Às vezes o passageiro ele senta na aeronave, tem um assento lá predeterminado, ele olha para a aeronave, tem vários assentos vazios. Aí ele está lá no fundo, ele quer ir lá para frente. E não entende também que tem um porquê, né? E a tripulação geralmente pede para manter-se nos lugares de origem. Também faz parte do balanceamento da aeronave. Olha, e a questão da bagagem, limite de bagagem dentro da aeronave? O peso, né? Também faz parte do balanceamento. Tudo que vai... o fabricante da aeronave, ele fala, olha, a aeronave tem um peso máximo de decolagem. Para ela decolar, claro que tem outros fatores que influenciam, o trajeto, a rota, o clima, o tamanho da pista no aeroporto que ela vai pousar, se é uma pista curta, uma pista longa. Mas tem um peso máximo que ela suporta, ou que ela é fabricada para suportar durante o processo de voo. Então, combustível, alimentação, carga, bagagem, pessoas, tudo isso você vai ter que pesar para atender Para o avião não... Claro. Até porque quando o piloto ele senta, ele chega na aeronave e usa o assento dele, ele já começa a trabalhar em cima dessa informação do balanceamento.
Porque os equipamentos para pouso e decolagem são calculados ali, aqueles botõezinhos que ele mexe para ajustar o ângulo da asa, para poder decolar mais rápido ou não, depende de quanto pesado está essa aeronave e onde está, como está distribuído o peso dentro dessa aeronave. A questão de desembarcar por fileiras ou por setores do avião, ela se aplica mais até à carga, porque o avião, quando ele pousa, ele já não está tão pesado, porque o maior peso seria o combustível, que ele já consumiu. A carga que está a bordo, conforme os passageiros vão saindo, a carga ainda continua, porque demora um tempo para ser descarregada. Se o avião tiver muito peso na parte traseira do avião, ele corre o risco de empinar, sabe? De até tocar a parte de trás. Já houveram diversos casos de tocar por falha no descarregamento, que descarregaram primeiro a parte da frente, deixou a parte da frente leve e todo o peso atrás. O avião, ele empina. Olha, e que muitas coisa. dessas vezes, quando ele empina, dá perda total no avião, porque compromete a estrutura. Então é uma coisa bem A importante. gente nem imagina, acha que o avião é grandão, pesado, fala, Pois tanto é. faz, né? A gente Esse é o nem- problema, grandão e pesado. Muito bom. E a Proera, ela está presente em quantos aeroportos mesmo? Hoje estamos em 14 aeroportos. 14 aeroportos. Bom, Guarulhos deve ser o principal hub. E qual que é o segundo lugar? É a nossa principal operação. Hoje é o Galeão, o nosso Galeão. segundo aeroporto. Segundo aeroporto. E quantas pessoas trabalham na Proera? Hoje nós temos 1.243 pessoas. Olha quanta gente, trabalhando. hein? Bastante gente, hein? E veio a pandemia aí, a gente teve um susto, mas estamos retomando, né? Sim. Um período bem complicado para a aviação em geral, né? Para vários segmentos, mas a aviação que tem muito do turismo, da viagem, então foi um setor muito impactado. Acho que do grupo, arrisco dizer que foi o mais impactado, né? Sim. Foi as operações da Proair. E agora a gente está num período de retomar algumas atividades. Eu tenho percebido, né? Tenho viajado e os aeroportos super cheios, né? Voltou o movimento, né? A aviação doméstica nacional, ela tem até um volume maior do que o pré-pandemia. A internacional, ela ainda tem um pouquinho a recuperar. Sim, em termos de estatísticas de transporte de passageiros. Muita coisa também mudou, né? Neste período, até como se viaja mudou. Mas A segurança tem aumentou. retomado, sim. E Aumentou. também o Teams. Ah, Não é? Antigamente Reuniões não se fazia online. tanta reunião online como se faz hoje. Então isso também tem diminuído. E a viagem corporativa é um nicho importante para a aviação. Sim. E diminuiu bastante com a pandemia. tiveram até algumas companhias aéreas que voltaram, né, a operar no Brasil. Eu sei de um case aí da Proair, a gente não pode falar o nome do cliente, mas Sim. teve casos de companhias aéreas internacionais que retomaram o trecho aqui pro Brasil, né? Então Sim. tá retomando Agora, devagar. tem coisa que não fazia sentido, né? Eu me lembro uma vez que eu fui dar uma palestra no Rio de Janeiro e o cliente me convocou para um briefing para essa palestra, né? E era às 2h da tarde. Eu fui um pouco mais cedo, então peguei voo tipo 9h da manhã para evitar atrasos, né? Vai que dá um probleminha qualquer, eu pego o próximo voo, ainda tinha uma margem, cheguei lá, aguardei o horário do almoço, e aí eu fiz a reunião com eles de meia horinha, depois fui para o aeroporto, e ainda aconteceu um negócio engraçado que eu fui tão rápido, né? Aí eu fui para o aeroporto, tinha pego um voo mais no final da tarde, eu não sabia se o briefing ia ser mais longo, mas foi meia hora de briefing. Ainda cheguei lá no aeroporto para tentar antecipar meu voo e estava curioso porque eu perguntei se tinha vaga no voo. A aeromoça, a comissária ali de bordo, né, de terra, falou que tinha. E eu fiquei na expectativa de avançar, de antecipar meu voo. Naquela época eu podia antecipar no gate mesmo, né? E aí, quando chegou minha vez, ela falou, infelizmente, você não vai poder embarcar. Eu falei, mas você falou que o avião estava vazio? Eu falei, de fato está vazio, mas as condições climáticas e o que tem de combustível no avião não permite mais nenhum passageiro. O senhor me desculpa. Putz, eu falei, nossa, fiquei um pouco decepcionado, mas ao mesmo tempo falei, nossa, olha o nível de detalhes que os caras chegam de segurança, né? Mas voltando aí à questão, eu tive o dia inteiro tomado para fazer um briefing de meia hora, coisa que podia ser feito por uma reunião plataforma online. Teams ou pela plataforma Zoom,
muito mais econômico para o cliente, inclusive, né? Porque foi uma passagem aérea, o dia inteiro de atividade, né? Ocioso, perdi o dia, né? Só para fazer essa reunião de meia hora. Então, acho que nesse aspecto a pandemia, ela trouxe essa questão das plataformas digitais aí para a gente poder algumas coisas fazer online, né? Você pega isso, um caso meu que é um caso muito pequeno, mas você pega um grande executivo aí de uma empresa, um CEO, quantas vezes o cara tinha que ficar rodando aí essas viagens longas, né, etc. E nesse caso também caríssimas, né? Porque para poder participar de uma reunião, coisa que você faz hoje online sem prejuízo algum, né? Uma coisa que facilitou bastante, né? E quanto vale a hora de um executivo, né? Pois é. E perdeu o dia todo para viajar. Mas mudando de assunto totalmente, para você que não sabe, além da Proair atuar em aviação comercial, a gente atua na aviação executiva. Lembra que eu falei, esse episódio está um pouco diferente, a gente vai trocar uma pessoa aqui de cadeira, a gente vai trazer uma especialista em aviação executiva, o Edson vai ficar aqui, mas eu queria agradecer você, Augusto. Obrigado pelo convite. E muito obrigada. Para mim foi esclarecedor. Não, muito rico, né? Saber todas essas particularidades, né? Sobretudo da segurança, né? Isso demonstra... Nossa, muito... Tem pessoas que têm muito medo de transporte de avião, né? E aí quando você tem a chance, no nosso podcast aqui de falar o que está por trás dessa estrutura, isso passa um pouco de confiança para as pessoas, saber que tudo é muito levado a sério, tudo levado com uma série de parâmetros, né? Parâmetros inclusive internacionais, regulados por uma agência, que é a nossa agência, né? A ANAC. Eu me senti até mais segura, porque verdade. eu tenho um certo medo de viajar de avião, né? Porque eu sempre acho que o meu avião vai cair. Mas eu sempre acho isso. Que é a minha vez. Mas é bom saber que tem toda essa segurança por trás. A aviação brasileira é uma das mais seguras do mundo. Que bacana. Olha só, que bacana. Augusto, obrigada. A gente vai fazer a troca das cadeiras aqui. Enquanto a Raquel vai se posicionando aqui, o Augusto, ele vai continuar aqui, gente, ele está nos bastidores, mas a gente agora traz uma pessoa especializada. Ela é especialista em tudo. Aviação executiva, comercial, mas ela fala muito bem da aviação executiva. Enquanto eles estão fazendo essa troca, eu queria pedir para vocês seguirem a Protege no canal do YouTube, se inscrevam, acompanhem todas as temporadas do Procast e também nossas redes sociais. Todos os cortes estão lá do nosso podcast e tem um monte de novidade no Instagram, LinkedIn, Facebook, um monte de rede social, eu me perco aqui. Mas sigam a gente em todas as redes e clica no joinha para a gente ganhar mais engajamento aí. Raquel está aqui. Raquel, bem-vinda. Obrigada, boa tarde. Bom estar aqui com você. É verdade, porque antes de você chegar, Raquel, integrar com a gente aqui, estava o Edson e o Augusto, a gente estava falando sobre a aviação comercial, tudo que a Proair tem feito, né? E a gente, obviamente, ficou muito claro aqui como a segurança é algo importante, né? Como tudo é muito parametrizado nessa atividade aeronáutica, tudo é cheio de regras, né? Tanto dos órgãos internacionais que qualificam um aeroporto para funcionar, né? Eu me lembro, Paula, que uma vez fazendo um estágio no aeroporto, na parte de explosivos, dando aula lá, é a minha especialidade, na época que eu estava ainda no serviço ativo da polícia, eu soube um dado que me marcou demais. Falou assim, olha, Lucas, se uma pessoa sofre uma queda aqui no aeroporto, no saguão, nós temos X minutos para identificar, mandar uma equipe e atender isso aí. Nós somos medidos por isso, sob pena de, se não tivermos uma resposta adequada dentro dos parâmetros que estão convencionados, perder a qualificação como aeroporto internacional. Eu falei, nossa, como é isso levado a sério, né? Ou seja, esse assunto é um assunto que ele tem um regramento mundial, né? E a segurança foi trazida aqui numa coisa muito importante. A gente migrou um pouquinho do assunto agora da aviação comercial para aviação executiva. Queria saber com você um pouco dessa dinâmica. Fala mesmo assim? Como você entrou nesse mundo? Quanto tempo você está na Protege? Bom, na Protege eu já estou há 6 anos, mas eu já vinha de uma experiência anterior na aviação executiva, né?
Quando a Proair ela foi absorvida por essa empresa, nós fizemos a multiplicação do serviço para outras estações. Então, anteriormente, nós tínhamos o serviço da aviação executiva somente em Guarulhos e hoje outras estações também. Os funcionários foram treinados, porque é um treinamento um pouco diferenciado para esse público. E hoje nós temos aí serviços que nós podemos oferecer para o cliente, não só em Guarulhos, mas como outras estações também. Né? A gente faz toda a parte de operacionalização do atendimento executivo, onde normalmente são os pilotos que fazem contato conosco para realizar o procedimento de atendimento ou internacional ou doméstico. Então, nós, de acordo com as regulamentações que nós temos em cada aeroporto, nós realizamos toda a parte de solicitação de pousos de aeronave, comunicados com autoridades aeroportuárias e fazemos aí toda a parte de estrutura de embarque e desembarque de passageiros e tripulação. Enfim, nós entregamos ao cliente toda a estrutura física de atendimento e a estrutura operacional ali com as autoridades também. Então, no caso da aviação executiva, tem um pedaço que é papel do piloto, que eu acho que é o plano de voo, né? Ele cuida disso. Em que momento, onde que a Proair atua nesse planejamento? Então, é check-in, é sala VIP? Na verdade, é um pouquinho diferenciado, né? O piloto realmente ele cuida da parte operacional, de todo o planejamento do voo, rotas, para qual localidade ele vai, plano de voo, balanceamento, essas coisas todas são feitas pelo piloto, tá? Nós entramos onde? Nós entramos na parte de verificação e atendimento da aeronave. Então, aquelas pessoas que estão ali para fazer o embarque, desembarque, processamento de imigração, alfândega, apoio com os passageiros e com a tripulação, apoio de equipamento para aeronaves também, nós que realizamos isso nos aeroportos. Então, é basicamente esse serviço, a parte de estruturar catering, por exemplo, o comandante solicita um catering, às vezes para nós, ele pede para que a gente faça coordenação, por exemplo, de um transporte blindado ou de um veículo executivo para o cliente, para o comandante, hotéis também, às vezes eles pedem apoio nesse sentido, né? Então, nós realizamos toda essa parte estrutural em terra para o comandante e para os passageiros. E aí, o atendente da aviação executiva, ele faz praticamente tudo, né? Ele faz a parte de agendamento, liberação de documentação, ele faz o embarque, ele faz o desembarque. Então, ele é diferente um pouquinho da aviação comercial, onde você tem várias pessoas cuidando cada uma de um setor específico. Na aviação comercial, você é mais um, vamos chamar assim. Na executiva, você é tratado de forma totalmente diferente. Você falou que tem voos nacionais e internacionais. Um avião executivo, ele pode ir até onde, né? Porque ele não tem um porte de um avião comercial. Quando é trecho internacional, é mais América do Sul? Depende do porte da aeronave também. Por exemplo, nós temos clientes que têm aeronaves que são portes menores, mas ele consegue daqui para a Argentina, por exemplo, direto. Ele não precisa fazer um pouso específico. Agora, nós temos aeronaves maiores, que, por exemplo, é um Globa, um Gulfstream, que são aeronaves de portes maiores, que você leva aí mais ou menos em torno de 16 a 20 passageiros aí, dependendo da configuração da aeronave, e você pode fazer um voo São Paulo-Nova York direto. Nossa, direto? Não precisa você fazer nenhum pouso, depende da capacidade da aeronave. Tem aeronaves menores, que aí você tem que fazer um pouso técnico para depois seguir até o seu destino final, mas aí depende do porte da aeronave. E como é que funciona, por exemplo, essa parte das questões de imigração e Receita Federal para aviação executiva? É um tratamento também apartado? Depende. Há pouco tempo atrás, por exemplo, eu vou dar um exemplo de Guarulhos. Há pouco tempo atrás, nós realizávamos o atendimento no terminal juntamente com os outros passageiros. Hoje existe um terminal executivo e aí o passageiro ele opta por utilizar esse terminal ou não. Existe um custo apartado, né, para que ele possa fazer esse atendimento nesse terminal, mas aí é um atendimento
totalmente diferenciado. No aeroporto, no terminal, ele não tem nenhum tipo de benefício, não tem nenhuma fila específica. O passageiro, ele faz o procedimento como qualquer outro de voo comercial. Mas nesse outro terminal, ele tem a facilidade aí, como esses passageiros normalmente, eles sempre gostam de agilidade no processo, eles optam, na maioria das vezes, quando é um voo internacional, realizar nesse processo. Quando é um aeroporto que não tem, aí ele segue o fluxo normal. A Polícia Federal, então, tem esse trabalho, vamos dizer, o sujeito quer ter um atendimento especial na imigração ou na Receita Federal, ele deve recolher uma taxa, a Polícia Federal dá um atendimento, mais ou menos funciona dessa maneira? Não, hoje a legislação brasileira ela não permite que, por ser um voo executivo, você tenha prioridade. Você tem as prioridades por lei. Gestante, idoso, mãe com criança, aí sim você tem a prioridade na fila. Mas por ser um voo executivo, não. O que você tem são alguns aeroportos que existe um terminal executivo, aí aonde a polícia e a Receita elas são acionadas para irem até esse local realizar o procedimento imigratório e alfandegário. Entendi. E a gente faz, no caso de aviação executiva, a gente faz a decolagem, né, todo o preparo para decolar e para receber também. Sim. Tem casos onde a gente tenha um ponto de, por exemplo, São Paulo-Rio. A gente faz esse atendimento completo? Sim, faz nós realizamos. O embarque aqui, o desembarque lá? Normalmente, quando o cliente encaminha para nós uma solicitação, né, Edson, a gente já passa para o nosso pessoal de operações e já eu coordeno com o comandante. Comandante, olha, o senhor, por exemplo, tem uma perna para Guarulhos e depois o senhor vai para o Galeão. Eu posso também lhe atender no Galeão. E aí é onde nós realizamos a coordenação, tanto em Guarulhos quanto no Galeão. Ou, às vezes, o cliente, por exemplo, ele pede para nós realizarmos uma cotação de atendimento para ele. Eu quero ir para Guarulhos. Eu passo a cotação e ele acha que é muito caro. Aí eu já ofereço Campinas. Né? Então, a gente consegue ter essa flexibilidade de oferecer um custo menor para o cliente, mas com a qualidade do atendimento ProAir. Nossa, interessante. E recebe também voos internacionais, como você falou, né? Tem voo que vai até para Nova York. Sim. A gente recebe voos de fora ou a gente atua só aqui? Não, nós recebemos voo de fora. Inclusive, hoje nós temos um voo aeromédico lá em Guarulhos. Está vindo da Bolívia, né? Tem um cliente muito frequente nosso lá. E ele indicou a ProAir para realizar esse atendimento hoje. Então, é um atendimento bem específico, onde é necessário realização de autorizações junto ao aeroporto para a entrada de ambulância, é todo um tratamento diferenciado para atender esse público aí também. Mas a gente faz todo tipo de atendimento. E tem alguma curiosidade, assim, que você pode compartilhar de artista, né? Sempre tem os artistas. Exigências de artistas. Exigências. A gente tem alguns artistas aí que são... assim, é que eles já estão numa situação, né? Onde eles passam, todo mundo quer parar. Então, eu tive uma situação de um artista que eu desembarquei uma vez. Ele estava vindo de voo comercial e ia para o jatinho dele... em trecho doméstico. E tinham pelo menos umas 150 fãs no desembarque, aguardando por ele. E foi bem difícil. Nós pedimos para que os acompanhantes dele saíssem na frente. Eu falei, olha, vai na frente vocês, deixa que eu vou com ele por último. E quando eu saí foi difícil, porque praticamente a gente teve que sair correndo no aeroporto. Teve uma das fãs que ela subiu a escada rolante ao contrário, para ela poder conseguir chegar lá na frente antes da gente. Meu Deus. Então, assim, elas se arriscam de uma maneira assim absurda. Mas é uma aventura quando tem esse tipo de cliente, porque a gente tem que acionar o aeroporto, pedir apoio, porque dependendo do cliente, claro que quando tem grandes personalidades, nem sempre a saída é pelo mesmo local que está previsto, né? As autoridades entendem que aquela pessoa talvez vai criar um tumulto no aeroporto, então eles já acionam outros meios, mas um ou outro a gente acaba... tendo essa situação e aí tem que acabar ajudando para não ter nenhum problema. E quais são os planos assim da ProAir, os objetivos da ProAir para este ano, para o futuro próximo? O que vocês pretendem alcançar? Começar? Bom,
Desde a pandemia que estamos anteriormente, nós temos um plano não só de crescer de maneira sustentável, de maneira correta, temos trabalhado fortemente na parte de revitalização dos nossos equipamentos, né? O nosso planejamento não é nem aumentar outros aeroportos, óbvio, é um plano de qualquer empresa, mas imediato é fortalecer as nossas operações onde estamos. Porque a Proair, assim como o grupo, ela preza muito pela qualidade do serviço. Então a gente quer entregar algo... A aviação executiva ela requer algo já diferente, mas a gente quer entregar algo para a nossa operação como um todo, não só a aviação executiva. A Raquel citou algo e a gente falou um pouco da aviação executiva voltada para o passageiro individual, mas não é só o passageiro individual que entra nesse nicho da aviação executiva. Às vezes o atendimento de uma autoridade, como nós tivemos recente, é verdade, ele também recebemos uma autoridade. Sim, né? Nós já atendemos algo interessante e que para mim, não que eu seja fã, mas é algo diferente. No passado nós atendemos uma banda de rock muito famosa aqui, que é o Iron Maiden, que veio. Olha e ele só. tem uma aeronave dele, personalizada, e o piloto é o vocalista. Mentira! Então é muito legal. Sim, o vocalista do Iron Maiden é o piloto. Você que é roqueiro, vocalista do Iron Maiden, tem o próprio avião e ele é o piloto, hein? Aí, todos os esgrima também. todos os processos, ele chega antes, ele faz todo o processo. Naquele momento ele não é o vocalista da aeronave, ele é o piloto da aeronave. Então aquele contato anterior do atendimento, de verificar o peso, o carregamento, e você não sabe se está falando com o vocalista do Iron Maiden ou com o piloto da aeronave. Nossa, olha que interessante. Eu não sabia, novidade, isso aqui bacana. Bruce Dixon, ele é o piloto da aeronave da Iron Maiden. Mas tem muitos clientes nossos que também eles fazem curso de piloto, para helicóptero principalmente. Alguns deles, às vezes ele vai para Guarulhos, mas ele vai pilotando o helicóptero, aí chega lá o piloto do helicóptero assume e aí leva o helicóptero embora. E a gente também atende helicóptero? Nós atendemos jatos e helicópteros, porque teoricamente um atendimento está ligado ao outro, né? A maioria desses clientes que tem jato, normalmente eles chegam no aeroporto de helicóptero. Então, você faz ali o recebimento do helicóptero, procedimento imigração e alfândega, e embarca ele no jato ou vice-versa, né? Quando é no retorno. Então, já está ligado uma coisa com a outra ali. E tem um tempo, igual a aviação comercial, um tempo de parada ali que a gente tem que respeitar? Depende dos aeroportos, né? Existem alguns aeroportos que sim, você tem um tempo mínimo. Por exemplo, Guarulhos, você tem aí no máximo 2 horas de solo para aeronaves domésticas e 3 horas de solo para aeronaves internacionais. É claro que se você precisar passar desse período, não tem problema. Existe todo um procedimento que a nossa equipe trata com o aeroporto para fazer a reserva de pátio, para fazer a alocação no hangar a céu aberto, para que a operação corra dentro da programação já realizada pela tripulação. Muito bom. Que bacana. Lucas, tem alguma consideração? Não, eu tô achando o máximo, né? A gente ter a chance aqui no Procast de falar um pouco desse serviço da Protege. Tanto tempo já nessa estrada, 14 aeroportos e tantas curiosidades aí da aviação executiva quanto da aviação comercial, né? Isso acho que também nessa conversa ficou claro como as pessoas podem ter segurança nesse meio de transporte. Não é por acaso, como eu disse, que é o segundo meio de transporte mais seguro do mundo, o primeiro elevador, né? Mas eu ainda vou continuar achando que meu avião a hora que eu entrar, Paulinha, ele é o que vai isso. cair. Não, eu ainda vou achar isso. E o Brasil é o segundo país com mais aeronaves voando aqui. Hoje nós temos em média de 2.000 aeronaves voando no Brasil. O primeiro é os Estados Unidos, mas aí eles têm 21.800 aeronaves voando lá. Todos os dias. Não sei se todos os dias, mas que as pessoas são, né, proprietárias de aeronaves lá. Então a gente está em segundo lugar, mas nós temos bastante clientes aí nessa... Você sabe que eu me lembro uma vez, eu estava no aeroporto de Dallas, lá nos Estados Unidos, e aguardando o meu voo, tinha aquela janela que dava para você ver e fazia uma fila de aviões na escadinha para o pouso. Era aquela sequência de faróis. Eu nunca tinha visto isso na minha vida, né? De tantos aviões que estavam pousando, só que naquela sequência mesmo, né? E eles vêm numa escadinha, né? E eu falei, nossa, como isso aqui é... Bom, sem contar que o aeroporto é gigantesco lá, o aeroporto de Dallas, né? Mas eu tenho muita confiança na aviação. Aliás, eu uso a aviação
para falar de segurança, sabe? Porque a segurança é levada muito a sério nesse ambiente e é por isso que é tão seguro, né? Sim. Segurança protege, Proer, estamos aí. Tá aí a combinação que eu falei para vocês aí, pessoal que está assistindo. Porque, né, a Protege tá aí também na aviação. Tá mais do que explicado aqui pelos especialistas, o Augusto que está ali atrás das câmeras, Raquel, Edson. A gente tá já com o tempo esgotado para falar mais, mas aí a gente continua a conversa aqui, porque eu quero saber quem é o artista. Mas eu queria agradecer, Raquel, pela participação. Obrigada. Edson, obrigada. O Augusto que está lá atrás, muito obrigada. Luca, não sei se você quer encerrar. Quero agradecer vocês aqui, muito bacana a gente descobrir um pouquinho mais da Proer. Estou matando a saudade que eu tive lá com essa gente que faz a diferença, né? Tanto para cuidar da nossa bagagem, para cuidar dos nossos acessos, né? Para cuidar de todo esse controle que é muito bonito de ver. Eu acho bacana, porque isso gera aí a tranquilidade para fazer como eu me sinto quando eu vou viajar, né? Eu falo que eu tenho na aviação, eu tenho confiança, não tenho esperança. E eu costumo defender que esperança não é um sentimento muito bacana, porque a esperança sempre traz um medo embutido, né? Tenho esperança de passar no vestibular, tô com medo de não passar. A confiança não. A confiança é uma expectativa positiva, sem nenhum tipo de receio, sem nenhum tipo de angústia, né? Que é exatamente como eu me sinto quando eu vou fazer uma viagem de avião. Eu vou lá, faço o meu check-in, vou lá pro gate, na hora do acesso eu desço a rampa, vou pro meu assento, põe o cinto de segurança e tô crente que vou chegar no meu destino por conta do trabalho de gente como vocês. Muito obrigado, gente. Obrigada a vocês. Obrigada, pessoal. Gente, então, vamos encerrando por aqui. Vocês podem acompanhar todos os episódios aí na nossa playlist do YouTube. Se inscreva no canal, curte o nosso vídeo e a gente se vê numa próxima, certo? É isso aí. Até mais. Tchau, gente. Até mais.